que só foi um início, mas hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho neste tema, que é como conduzir alguém a Cristo em nome de Jesus, algo muito importante, muito tremendo, para que possamos aprender a palavra de Deus e botar em prática, aprender a falar de Jesus para as pessoas em nome de Jesus, irmãos. Quando a gente começa a destrinchar a Bíblia, ler a Bíblia, a gente vê a necessidade que as pessoas têm de se entregarem para Jesus. Enquanto a pessoa não passa por um processo de purificação, de limpeza espiritual, ela não tem contato com Deus. Foi por isso que Jesus morreu por cada uma das almas. Ele morreu para salvar as almas. Ele morreu para arrancar das mãos de Satanás as pessoas. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. E aí ele ressuscita, ele diz: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ali em Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, ele diz: agora vão e pregue, e eu vou estar com vocês todos os dias. Então ele está conosco todos os dias, irmãos. É só confiar nele, continuar crendo nele, guardar a sua palavra no seu coração, e não duvida, ele está conosco todos os dias, porque ele é verdadeiro e fiel para cumprir com toda a palavra que ele ensina para nós em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E nós precisamos aprender como falar de Jesus. No final eu vou passar, se você tiver um lápis e uma caneta, você vai anotar. E você vai ler e decorar os versículos que eu vou te passar, para quando você for evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, você vai citar os capítulos e versículos chaves da Bíblia. Você precisa ter isso na mente e no seu coração. Você sabe onde todo mundo tem uma Bíblia. Você faz uma simples pergunta: você sabe onde está Hebreus, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3? Não. Você sabe o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16, 17, 18? Não. Você sabe o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28? Não. Você sabe o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23? Não. Oh, irmãos, olha o tanto de versículos que eu já citei aqui, que tudo isso são versículos, capítulos e versículos-chave para você evangelizar as pessoas. Você falar de Jesus para as pessoas com conhecimento. E aí você vai ler e explicar para essa pessoa o que está escrito aqui, ó. Quantas pessoas estão cansadas de bater nas portas, mas bater nas portas erradas, e ela sempre, as portas estão fechadas para ela. Mas no dia que ela bater a porta, na porta certa, essa porta vai estar sempre aberta, que essa porta é o Senhor Jesus. Mas para que essa porta se abra, alguém precisa levar Jesus até ela. E é através do amor que está no nosso coração que nós vamos apresentar Jesus para as pessoas. Isso é papel de toda a igreja de Cristo, apresentar Jesus para as pessoas. Nós não podemos ser omisso daquilo que Jesus mandou. Quer ver uma coisa? Presta muita atenção numa coisa. Tem muita gente que está mandando as pessoas confessar Jesus como seu Salvador. Não é errado, mas primeiramente, não é o Salvador que vem na frente, primeiro vem o Senhor. A partir do momento que as pessoas entendem que Jesus é o Senhor da vida dela, aí nós passamos a ser comandado pelo senhorio de Cristo. O Senhor é o que dá as ordens, é o que manda. O Senhor Jesus, nós precisamos, a pessoa, para que ela tenha contato com Deus, ela precisa aceitar na sua vida, no seu coração, Jesus como seu Senhor e Salvador. Primeiro vem o Senhor. Jesus, quando ele se torna Senhor de alguém, ele precisa entender que agora ele é o dono desse
desse ser, dessa pessoa, e ele que dá as ordens, ele que dá as ordens para mim e para você, irmãos. E aí nós vivemos o quê? Na obediência do nosso Senhor. Ele fala e nós nos curvamos nele, sim, Senhor. Obedecemos as suas ordens, os seus mandamentos, porque ele é o meu Senhor. Antes quem era meu Senhor? Satanás. Eu não obedecia a ele para tudo que ele mandava eu fazer. Ele me dava os maus pensamentos, eu ia pelos maus pensamentos. Hoje ele lança os pensamentos nas nossas mentes? Lança. Mas eu não obedeço mais ele, porque ele não é mais o meu Senhor. Eu repreendo ele, e em nome do meu Senhor, ele se afasta, e eu entendo que hoje eu tenho que obedecer ao senhorio de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Entendeu, irmãos? Ser cristão é isso, é reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Pronto. Se levou o conhecimento de uma pessoa a esse nível, você já fez a obra de Deus na vida dela. Deixa que aí é o Espírito Santo que vai dar o crescimento espiritual na vida desta pessoa. Mas é papel da igreja ir lá e pregar o evangelho para ela. Como é que uma pessoa se converte se não tem alguém que pregue o evangelho para ela? Da maneira certa. Não é ensinar um rei que tem que estar na igreja ali todos os dias ali, né? Chova, faça sol, né? Você tem que orar 24 horas por dia, você tem que mudar tudo da sua vida, você tem que dar liberdade. Quem vai causar a transformação na vida de uma pessoa é o Espírito Santo, é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Nós temos que ensinar Jesus, e a transformação é Deus que vai fazer em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 10. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo de número 10 em diante, mas eu vou pegar aqui no versículo 1 para não pegar o versículo pela metade. Romanos 10, versículo 1 ao 17, começa Paulo falando assim, ó: irmãos, creio que todo mundo já achou. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Irmão, dá uma paradinha aqui. Qual que era a oração de Paulo que ele fazia? Orar a Deus pela salvação das almas. E é assim o meu e o seu papel, orar a Deus para que nós possamos salvar almas em nome de Jesus. Não tem outro objetivo para se proclamar o Evangelho. O Evangelho, o objetivo de pregar a palavra de Deus é para salvar as almas perdidas. Jesus mandou pregar para salvar as almas que estão perdidas. E o Evangelho, o objetivo do Evangelho é isso, é salvar as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E aí ele continua falando, porque lhes dou testemunho de que, presta muita atenção, do que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E não é assim que acontece com as pessoas que não conhecem Deus? Eles falam em Deus de ouvir falar, porque eles vêm de uma tradição que tudo é Deus, né? Não, meu Deus, porque é meu Deus, mas falam de Deus, mas não têm conhecimento de Deus. E por eles não ter o conhecimento de Deus, cabe àquele que tem o conhecimento levar as pessoas ao conhecimento do Pai em nome de Jesus. O Paulo orava para que Deus salvasse essas almas, salvasse Israel, e o Israel de hoje somos nós. E aí nós temos que pregar, e aqui ele diz, as pessoas, todas elas, se você falar, você conhece Deus? Conheço, mas elas conhecem um Deus de ouvir falar, elas não sabem quem é Deus. E aí é onde entra quem? Os filhos de Deus, para fazer com que essas pessoas entendam, que não é desta forma, do jeito que elas aprenderam, ou porque elas vêm de uma tradição, elas vão ser salvas. A salvação é através do conhecimento e a entrega sua vida para o Senhor Jesus.
E aí o 3 ele fala, ó, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Percebe? Ou seja, eles acharam que eles não precisavam de Deus. Eu chamo por Deus, né? É Deus para lá, Deus para cá, mas as ordens do Senhor, eles não obedeciam. A palavra de Deus, eles não aceitaram. Eu faço a minha própria lei. Eu conheço Deus, falo em Deus, mas o que Ele está falando eu não vou obedecer. Ou seja, você vê que é um entendimento totalmente errado e distorcido. Que uma pessoa que tem esse entendimento, que ela não aceita Jesus, não quer Deus na vida dela, quer viver do jeito que ela acha que está certo, e não é assim. Não é do jeito que a pessoa acha que está certo. Não, eu acho que é assim, pronto, final, e acabou. Não é assim. E aí onde a gente tem que ter muita paciência, muito amor no coração e perseverança para você ir, ó, pegar aquele martelinho da fé e ir batendo ali no coração, aquela pedra que tem no coração, e com a ajuda do Espírito Santo essa pedra vai ser quebrada. E esta pessoa ela vai se entregar para Cristo em nome de Jesus. Se ela não se entregar para Cristo, nós fizemos o nosso papel, que foi obedecer às ordens do nosso Senhor, que é pregar para todos. Porque o versículo 4, porque o fim da lei, quem é o fim da lei? Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Jesus é aquele, só Jesus tem o poder de justificar a pessoa, de perdoar e limpar essas pessoas do seu pecado. Porque o que está prendendo esta pessoa e fazendo com que ela se viva separada de Deus é o próprio pecado. E é por isso que Jesus mandou pregar, para que as pessoas entendam que Ele é o Senhor e o Salvador, que Ele morreu e ressuscitou para salvar as almas, e só Ele tem o poder de justificar, de perdoar os pecados e tornar ela uma pessoa limpa, e aí ela passa assim a ter contato com Deus em nome de Jesus. Então nós pregamos um evangelho muito claro, que enquanto a pessoa ela não entregou a sua vida para Jesus, e nós temos que ter essa consciência no nosso coração. Se nós sabemos que a pessoa ela não entregou a sua vida para Cristo, nós temos que ir lá e pregar. Pastor, até que eu já tentei, mas eu não tenho a oportunidade. Às vezes até surgem algumas oportunidades, mas eu tenho medo dela não aceitar. Não tem que ter, irmão, a ordem do Senhor é pregar. Ore ao Espírito Santo, quebra as forças de Satanás, os impedimentos, e vá em frente. Vá porque Deus mandou. E lembre-se que você não está só, o Espírito Santo é com você. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós temos o nosso ajudador chamado Espírito Santo de Deus, enviado para nos ajudar a pregar o Evangelho, a botar as palavras na nossa boca, porque é da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que as pessoas se salvem em nome de Jesus. Eu estava lendo, ontem à tarde eu estava lendo a Bíblia, aquela parte que Jesus fala, é uma parábola que ele fala da ovelha perdida. Ali ele fala uma parábola da ovelha perdida. Ele contou uma parábola de uma pessoa que tinha 100 ovelhas, 99 ele deixou no aprisco e faltava uma dessas 100, aí ele contou, tinha 99, faltava uma. Ele deixou as 99 lá no aprisco e ele foi buscar a perdida. Ele foi e achou. Ele foi e achou aquela ovelha e jogou nos seus ombros e trouxe. Quando ele chegou, Jesus contando uma parábola.
Quando ele chegou, ele chamou todos os seus amigos para comemorar, porque ele tinha achado a sua ovelha perdida. Aí o que é que Jesus queria nos dizer com esta parábola? Ele estava dizendo que quando uma alma se salva, e os anjos do Senhor festejam nos céus por uma alma que é salva. Então uma alma que nós salvamos é festa a semana inteira no reino dos céus. E aí Jesus, ele no final ele diz: porque vale mais uma ovelhinha perdida do que aquelas 99 que não precisam de justificação, porque já estão justificadas. Então, ou seja, aquela uma é mais preciosa do que as 99, porque as 99 já estão salvas. Então essa que não está salva, ela é mais preciosa ainda aos olhos do Senhor. Veja o cuidado que Deus tem para não se perder ninguém, para que sim todos possam se salvar em nome de Jesus. Veja o cuidado que Deus tem. É só nós olharmos para o que Ele fez, entregar Jesus para morrer por essas almas pecadoras, essas almas perdidas. E Deus, Ele fez isso porque Ele ama a cada um. Ele ama como nós nunca temos a capacidade de saber o amor que Ele tem por um ser humano. Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado, mas Ele ama a pessoa. Porque Ele sabe que a pessoa ela está nesta condição, não é porque ela quer, é pelo que ela se sujeitou, porque alguém obrigou a ela está nesta condição. Alguém lá atrás, o Adão, ele pegou e entregou a raça humana nas mãos de Satanás. E é por isso que Jesus veio, para salvar a raça humana. E ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aqui no 5 ele diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer tais coisas viverá por elas. Mas, no versículo 6, a justiça que é pela fé diz assim: não diga no teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas, ó o versículo 8, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Isso Paulo falando. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Para que possamos evangelizar, a palavra tem que estar no nosso coração, para quando nós abrirmos a boca, nós vamos saber o que estamos falando, vamos saber como falar de Jesus para alguém, e quando falamos da maneira certa, não tem por que dar errado em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra está na tua boca e no teu coração. O que é que precisa? Ir e falar de Jesus. O que é que precisa, pastor? Atitude. Ter o bom ânimo, vai lá e obedece aquilo que o Senhor mandou fazer. Não podemos esquecer, e não esqueça, e jamais podemos esquecer, que quem deu a ordem foi o nosso Senhor. E quem somos nós para não obedecer a ordem do nosso Senhor? Ele é o Senhor. O Senhor, Ele tem autoridade. O Senhor, Ele dá as ordens, Ele manda. E os seus servos faz o quê? Obedece, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? E olha o 9, a saber, olhe só o 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, percebe aqui, que tem que ter a confissão. No momento que a pessoa ela entrega a sua vida para Cristo, vem a confissão de pecados. Ela se arrepende dos seus pecados, ela confessa diante de Deus que o Senhor Jesus, a partir daquele momento,
ela renuncia o senhorio de Satanás, e naquele momento ela entrega a vida para o Senhor Salvador tomar conta da vida dela. Não tem nada mais lindo do que isso. E aí começa, aí é onde acontece o quê? A festa nos céus. É festa que não acaba mais, por uma alma, e 2, e 3, e 10, e 20, e 1000. É festa o tempo todo nos céus, por as almas que se salvam. Por que Deus ele faz essas festas? Porque Ele ama e Ele não quer condenar ninguém. Ele quer salvar a todos, em nome de Jesus. Ele quer salvar a todos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Para que alguém possa confessar Jesus, tem que ter quem pregue, tem que ter quem leve o Evangelho, quem leve o poder de Deus até esta pessoa. E quando você está pregando, tem o Espírito Santo quebrando as forças de Satanás da vida dela, para que ela se desprenda das garras do inferno e ela queira, ela entenda que é bem melhor andar com Jesus, andar na luz, do que andar nas trevas. Quem anda nas trevas não sabe aonde ir. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ela tropeça, ela cai. Pode ser que ela caia no abismo e de lá ela não saia mais. Mas quem anda com Jesus sempre está na luz e tem os seus passos guiados pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor. E aqui nós chegamos no versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Eu creio. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que quando uma pessoa levanta a mão para aceitar Jesus, nós trazemos aqui na frente do altar, e aí ela vai confessar que ela aceita, tem que fazer isso aí é feito perante o homem, perante o capeta, mas tem que ser feito isso, essa confissão em alta voz e bom tom, que a partir daquele momento, ela renuncia o mundo, o pecado e Satanás, e a partir daquele momento, ela é uma nova criatura, lavada e remida com o sangue do Senhor Jesus. Este é o processo de salvação que Jesus mandou a igreja dele dar continuidade aqui na terra, em nome de Jesus. A igreja verdadeira de Cristo, ela prega contra o mundo, o pecado e Satanás. A igreja de Cristo, a igreja que não prega contra o mundo, o pecado e Satanás, é falsa. Você identifica as igrejas falsas hoje pelo o modo que é ministrado a palavra de Deus. Se não estiver batendo contra esses 3 monstros que aprisionam as pessoas e levam à condenação eterna, é falsa. Então, nós temos como identificar perfeitamente o verdadeiro do falso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. São 3 monstros que a igreja de Cristo precisa combater todos os dias. Todos os dias. A igreja de Cristo precisa estar combatendo contra o mundo, pecado, Satanás. São esses 3 monstros que trabalham contra a palavra de Deus. Trabalham para que as pessoas não venham para Jesus. E aí onde entra o quê? A guerra do bem contra o mal. Temos que nos preparar, porque nós estamos realmente vivendo uma guerra. É uma guerra espiritual. Não podemos desanimar, não podemos baixar as armas, tem que estar sempre revestido com a couraça da justiça, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus em nome de Jesus. A espada, empunha a espada e vai em frente. Guerreiro de Cristo, soldados de Jesus,
vai lá arrancar essas pessoas do fogo e conduzir à luz em nome do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Olha o versículo 11, queridos. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido quando? Quando ele vier. Quando ele vier, ele não vai confundir essa pessoa, ela vai ser conhecida do Senhor Jesus. Porque ela confessou, ela crê, ela vai continuar perseverante, porque ela entendeu que não tem como mais abrir mão do Senhor Jesus, tem que continuar nesse caminho, porque se sair fora dele, ela perde a salvação. Eu quero que você volte um pouquinho atrás, e você vai lá no livro de Isaías, veja o que aconteceu com Isaías, no Isaías capítulo 6, lá no Velho Testamento, queridos. Volta lá que você vai achar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, eu vou pegar do versículo 1 rapidamente, para nós chegar no versículo número 8, rapidinho. Nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui nesse capítulo 6 de Isaías, foi quando ele foi consagrado por Deus. Olha quem se consagrou Isaías para ser profeta: Deus. O próprio Deus consagrou Isaías como profeta. Presta atenção. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías falando: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías aqui está fazendo uma narrativa do que aconteceu com ele. E clamavam uns para os outros, versículo 3, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso, serafins adorando ao Todo-Poderoso, todo tempo, aqueles serafins adorando o Papai. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Os umbrais das portas estremeceram com a voz do Todo-Poderoso. E a casa se encheu de fumaça. Isaías contando, isso aqui estava acontecendo com Isaías, que era o momento que ele ia ser ungido por Deus para ser profeta. E o versículo 5: então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Veja só, Isaías ali presenciando aquilo, quando ele sentiu a santidade de Deus, ali ele se sentiu o cara mais sujo da face da terra. Aí ele diz: eu vou morrer, diante de uma coisa dessa eu vou morrer, eu estou perecendo, eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja que Isaías viu a Deus. Ali quando ele veio, ele falou: eu vou cair durinho e vou morrer, porque eu não sou digno, eu não estou em condição de ficar na presença desse ser tão lindo e puro. Mas, o versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado
o teu pecado. Por que o Isaías escreveu isso aqui? Escreveu para dizer que ninguém, enquanto uma pessoa não é perdoado os seus pecados, não é removido os seus pecados, ela não tem contato com Deus. Para que Isaías fosse profeta, o anjo veio, toca dos lábios dele, Deus remove, ali Deus ele tira os pecados do Isaías, e ali ele é ungido a profeta. Depois que ele é perdoado os seus pecados, é removido os seus pecados, ali Deus ele vai ungir ele, e já estava ungindo ele como profeta. E o versículo 8 continua: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, depois que ele foi purificado, que ele já estava pronto, aí Deus ele clama em alta voz. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isso Deus falando. Então disse eu, eis aqui, envia-me. É isso que Deus quer ouvir de cada um dos seus filhos. Quando Jesus diz, vai e pregue, Deus quer ouvir, eis-me aqui, Senhor. Então disse ele, Deus, depois que o Isaías se pôs a levar sua palavra, olhe o versículo 9, então disse ele, Deus, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Entenda aqui o que é que Deus estava falando para Isaías. Ele falou, Isaías, você vai e pregue, só que eu já estou te preparando, eles não vão te ouvir, vão rejeitar a minha palavra. Por quê? Porque os seus corações estão totalmente endurecidos. Mas vá e pregue. O que é que o Espírito Santo está nos ensinando para nós? Irmãos, nós vamos pregar para as pessoas, elas vão rejeitar, elas vão te xingar, elas vão dar as costas, deixar nós falando. O que é que Deus está mostrando aqui? Vai e pregue. Jesus não precisa descer e dizer, vai pregar para essas pessoas, mas a maioria não vai aceitar não, tá? Nós já sabemos disso. Aqui Deus ele já adiantou para o profeta, você vai pregar, mas eles vão rejeitar. Por que é que Deus adiantou? Para ele não desanimar, porque vai ser assim, desde lá de trás, e com Jesus foi assim, comigo e com você vai ser do mesmo jeito, queridos. Nós vamos passar por decepções, vamos passar por muitos nervosos, vamos passar por angústias, mas em nenhum momento nós vamos desistir. Nós precisamos entender que nós temos que cumprir o nosso papel, o nosso mandado, que o Senhor mandou, vai e prega. Nós não podemos nos omitir, ficar ali com medo, se apadrinhando ali, não, é nós que Deus quer ver proclamando a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui no 10 o que ele fala aqui, engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecham-lhe os olhos, não vendo ele a ver, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com os seus corações e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de tudo. Ou seja, isso é o que acontece, assolação, desgraça na vida das pessoas que resistem à palavra de Deus. Deus ele dá chance, por isso que ele está dizendo, vão, pregue, eles precisam ouvir. Jesus está dizendo, vai, prega para
todas as pessoas. Depois que o evangelho for plantado em todas as nações, aí eu vou fazer a colheita. E ele está próximo de fazer a colheita. Ele vai colher, porque ele falou que o trigo ele vai colocar no celeiro, mas o joio ele falou que vai ajuntar em molhos e vai ser queimado. Então nós precisamos querer sempre e permanecer sendo trigo e fazer com que outras pessoas também sejam trigo em nome de Jesus e nunca joio. Amém, queridos? Graças a Deus, graças a Deus. E aqui nós temos um outro, Hebreus capítulo 2, para nós encerrarmos aqui. Hebreus, capítulo 2, versículo de número, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Aqui está falando de Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 13, fala assim, ó. E outra vez porei nele a minha confissão, e outra vez eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. E visto que como os filhos, versículo 14, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então aqui, ou seja, quando ele diz aqui, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, ele veio para salvar a nós que somos carne e sangue. E aí ele diz, aquele que tinha o império da morte, que tinha a morte na sua mão, ele tomou as chaves da morte e do inferno, e falou, Satanás, agora o poder está comigo, você não tem mais poder sobre a morte, você não tem mais poder sobre as pessoas, porque o poder agora me foi dado nos céus e na terra, embaixo da terra, e toda a língua tem que confessar que o Senhor é o único Senhor, em nome de Jesus. E até os demônios se dobram, até os demônios se dobram diante do poder do nome de Jesus. O evangelho está cheio. Nós temos aqui vários exemplos. Você vê os espíritos do mal se curvando diante de Jesus, e é isso, ele tem todo o poder, ele é o Senhor de todos, ele é o Senhor de todos. Então não existe obra, por mais terrível que seja, que não se dobre diante do poder do senhorio de Cristo. O que precisamos como igreja de Cristo fazer é crer que aquilo que ele diz é verdade, colocar a fé em ação, no momento que terminar, não duvidar, porque a própria palavra diz, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, será salvo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Se você puder anotar, eu vou passar aqui alguns capítulos e versículos rapidamente para que você anote. Capítulos e versículos para você evangelizar. Chaves. O primeiro está em Hebreus capítulo de número 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito assim, ó. É para você anotar, não é para ler não, é só para anotar. Primeiro, eu já ensinei para os irmãos como é que você começa assim como Jesus fez com aquela mulher samaritana. Nós temos que usar as mesmas conversações para que possamos abrir caminho para pregar o evangelho. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito lá o quê? Ao homem está determinado a morrer uma única vez, depois disso virá o quê? O juízo de Deus. Você sabia disso? Não, pois é, você vai morrer um dia. E se você morrer sem Jesus, você sabe o que vai acontecer? Não, irmãos, pronto, aí você já tem um quilômetro para você evangelizar esta pessoa. Segundo, está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12,
João capítulo 1, versículo 12, são capítulos, versículos chaves para você pregar o Evangelho. O que está escrito lá, pastor? Está escrito lá o seguinte: que Deus deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Você sabia disso? Não. Então, Deus deu seu único filho para morrer no teu lugar. Você não sabia disso? Pois é. E aí você vai evangelizando a pessoa. Romanos capítulo 3, versículo 23, é o terceiro versículo, onde temos que usar para evangelizar. O que está escrito lá, pastor? Está escrito lá o seguinte: que todos pecaram, todo ser humano pecou, e separados, destituídos estão da glória de Deus. Se ele não entregar sua vida para Cristo, não tem salvação para ela. Sabia disso? Não. Então, você já está ali, botando Jesus para ela e mostrando a condição dela, que a necessidade que ela tem de entregar sua vida para Cristo, para que assim como aconteceu com Isaías e aconteceu comigo e com você, irmãos, tem que acontecer com as outras pessoas também, ter os seus pecados perdoados e elas poderem se relacionar com Deus em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 3. Lá o Paulo diz: porque eu entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Está lá escrito. E aqui depois aí, eu já te dei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu vou te dar o quinto. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. E lá está escrito o quê? Aquele que crê não é condenado, mas aquele que crê. Aquele que não crê, aquele que crê é salvo, aquele que não crê já está condenado. Porque Deus amou o mundo a tal maneira que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. São 5 versículos que nós temos, que dá para você evangelizar uma multidão de pessoas. Você tem que guardar, são capítulos e versículos chaves para evangelizar as pessoas, queridos. Sem Bíblia, aqui é fecha a Bíblia e evangelizar sem Bíblia. Está tudo gravado aqui no coração e na mente, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, feche a sua Bíblia, se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Deixo essa palavra, esse ensinamento forte que o Senhor Jesus mandou, e nós temos que pregar, ensinar o Evangelho para as pessoas em nome de Jesus. Para sempre ouvir a tua palavra e colocar em prática em nome do Senhor Jesus. Meu Espírito Santo de Deus, tira de nós todo o bloqueio, tudo aquilo que tem impedido, Pai, de nós proclamarmos a tua palavra para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Que o Senhor prepare pessoas nesta semana para que nós possamos evangelizar e trazer para a tua casa na quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Quantas almas nesse momento estão, meu Pai, angustiadas, pessoas estão batendo em portas erradas, mas Senhor, tenha misericórdia dessas vidas e use-nos, Senhor, para chegarmos até elas e assim podermos, meu Deus, levar a tua palavra, a tua verdade ao coração daquele que tem fome e sede de justiça, em nome do Senhor Jesus. O meu Espírito Santo de Deus, se faça presente nos nossos lares agora, visitando, meu Deus, aquela pessoa que ainda resiste em não querer entregar sua vida para Cristo, meu Pai. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, tenha compaixão dessas pessoas pela sua ignorância, mas eu creio que é teu amor e a tua misericórdia fala muito alto. Então, Senhor, que sejamos uns vasos nas tuas mãos para alcançar os perdidos, para alcançar, meu Deus, esse monte de gente que precisam da salvação, em nome de Jesus Cristo. O meu Espírito Santo de Deus, tira do nosso meio se tem algo que está, meu Pai, atrapalhando na vida desta pessoa, talvez a mente perturbada, talvez ela chegou aqui angustiada. Limpa o interior
interior do coração, que ela possa sair daqui restaurada, curada, liberta e livre de toda e qualquer presença do mal, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, e desde já, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, está conosco aqui nesta noite, e aonde a presença do Espírito Santo está, aí há liberdade na vida daquele que crê, em nome do Senhor Jesus. E você levanta as suas mãos para os céus, repita comigo: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. 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 Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus querido. Oh, meu Espírito Santo, coloca sobre as nossas vidas a tua unção, o teu poder, Senhor, o poder para evangelizar, assim como o Senhor, meu Deus, usou os nossos irmãos lá, meu Deus, lá em Samaria, para quanto mais era perseguido, mais a tua igreja crescia. Então nós precisamos nos levantarmos contra as afrontas do diabo e ir em frente, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te peço que me capacite a cada dia, para que eu possa pregar e falar de ti para as pessoas. Tira de mim, Jesus, a timidez, tira de mim o medo, porque o Senhor não me deu o espírito do medo, o Senhor me deu o espírito da sabedoria, o Senhor me deu o espírito da fortaleza. Então eu tomo posse da sua unção, do seu poder, e eu creio que a partir de hoje, com o ensinamento do Espírito Santo, eu vou falar